Ações da Petrobras despencam na Bolsa de São Paulo. Resultado é reflexo do rebaixamento na nota de crédito da empresa. Em Brasília, mais esforços para aprovar mudanças na Previdência. Autoridades americanas anunciam prisão de 2 suspeitos de ajudar o grupo Estado Islâmico. E você vai conhecer um cabeleireiro voluntário que cuida da aparência do sem-teto em Roma. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. As ações da Petrobras despencaram nesta quarta-feira na Bovespa. A volatilidade ocorreu depois que uma das maiores agências de classificação de risco do mundo rebaixou a nota de crédito da estatal. As ações da Petrobras registraram uma forte volatilidade no pregão desta quarta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo. Os papéis preferenciais, que chegaram a cair 8% durante as negociações, fecharam em baixa de 4,8%. Já os ordinários se desvalorizaram 4,5%. Para muitos analistas, o tombo só não foi maior porque o mercado já esperava o rebaixamento das notas da dívida da empresa, divulgado ontem pela agência de classificação de risco Moody's. A companhia rebaixou todos os ratings da dívida da Petrobras, que também perdeu o grau de investimento. Desde outubro é a 4ª vez que a Moody's reduz as classificações da dívida da estatal. A agência já advertiu que irá colocá-las em revisão para uma eventualidade de nova redução. Até recentemente considerada a maior e mais prestigiosa empresa brasileira, a Petrobras se encontra mergulhada em um enorme escândalo deflagrado por uma série de denúncias de corrupção. Entre as empresas de capital aberto e não financeira, a companhia é a mais endividada do mundo. O governo voltou a se reunir com parlamentares para discutir as mudanças na Previdência. O esforço ainda é para convencer a base aliada a aprovar a medida. Desta vez, os ministros apresentaram aos senadores do PT, PDT e PCdoB, partidos que compõem a base aliada do governo, as mudanças propostas nas 2 medidas provisórias enviadas ao Congresso Nacional no final do ano passado. As MPs mudam regras de acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, pensão por morte, auxílio-doença e seguro-defeso. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, já é possível observar um consenso entre governo e parlamentares sobre as alterações. Todos os parlamentares têm se manifestado favoráveis à ideia de corrigir distorções eventualmente existentes e expressam um pouco de preocupação para conseguir melhores elementos e ter mais informações para poderem formatar um juízo melhor sobre outros temas envolvendo as 5 alterações, os 5 pontos que tem nas 2 medidas provisórias. Por enquanto, as reuniões são para tirar dúvidas e aprofundar as informações sobre as medidas provisórias. De acordo com o ministro Pepe Vargas, as negociações em torno de propostas alternativas sobre os direitos trabalhistas e previdenciários vão ser feitas quando as comissões que vão analisar o assunto no Congresso Nacional começarem a funcionar. O ministro voltou a defender as mudanças como forma de garantir a sustentabilidade dos benefícios a médio e longo prazo. Essas medidas ajudam no curto prazo alguma coisa, mas elas estão sendo propostas mais pensando num cenário de longo prazo, na sustentabilidade desses benefícios, que nós não estamos eliminando, que nós não estamos cortando, nós estamos tirando esses benefícios. Aliás, são poucos os países que têm uma proteção social como o Brasil tem. A presidenta Dilma Rousseff, após entregar unidades habitacionais em Feira de Santana, na Bahia, também falou sobre os ajustes na concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. Temos sim medidas corretivas. Uma senhora de 78 anos se casa com um menino de 21. Ele não tem por que receber durante a vida toda uma pensão. Não existe país do mundo que faça isso. Não existe, isso não existe em país do mundo. A mesma coisa é quando se trata de qualquer ganho, como esse que eu dei exemplo do Bolsa Família, que não é justificado. Então, fazer essas correções são absolutamente necessárias. Mas nós temos também de fazer ajustes. Ajustes que são conjunturais, momentâneos, que dizem respeito à melhoria das condições de crescimento do país.
Diretores do Banco HSBC se apresentaram à Comissão de Finanças do Parlamento Britânico e pediram desculpas por falhas na divisão suíça da instituição. O banco é acusado de lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. O diretor executivo, Stuart Gulliver, e o presidente do HSBC, Douglas Flint, lamentaram nesta quarta-feira as falhas inaceitáveis na divisão suíça do banco. A retratação foi realizada durante o interrogatório da Comissão de Finanças do Parlamento Britânico sobre as denúncias de que o HSBC teria facilitado grandes clientes a se esquivar de impostos. Eu gostaria de registrar um pedido de desculpas feito por mim e por Douglas sobre os eventos inaceitáveis que aconteceram em nossos bancos da Suíça em meados da década de 2000. Este pedido é destinado a todos os clientes acionistas e ao público em geral. É claramente inaceitável. O HSBC enfrenta um escândalo com as acusações de que a instituição teria facilitado a falta de pagamento de impostos sobre contas contendo 180 bilhões de euros, o equivalente a cerca de 586 bilhões de reais. Os casos teriam acontecido entre novembro de 2006 e março de 2007 e estão sendo investigados em vários países. O presidente cubano Raul Castro condecorou 5 agentes de Cuba condenados por espionagem nos Estados Unidos. 3 deles foram libertados após o anúncio do restabelecimento das relações diplomáticas com Washington. Os 5 agentes cubanos condenados nos Estados Unidos por espionagem receberam condecorações das mãos do presidente cubano Raul Castro. Numa cerimônia solene no Palácio de Convenções de Havana, Castro entregou a Gerardo Hernández, Ramón Labanido, Fernando González, René González e Antônio Guerreiro as ordens de Herói da República de Cuba e Playa Girón. Hernando dedicou a homenagem ao líder da Revolução Cubana, Fidel Castro. Comandante em chefe, esta condecoração que ganhamos com orgulho também é sua. Os 5, como são conhecidos em Havana, foram presos em 98, junto a 14 pessoas acusadas de integrar o maior grupo de espiões cubanos detectados em operações nos Estados Unidos. Cuba sempre afirmou que a missão deles era vigiar os grupos anticastristas de Miami. René e Fernando González foram libertados ao fim da pena. Hernández, Guerreiro e Labanino chegaram a Cuba em dezembro do ano passado, após o anúncio histórico da retomada das relações diplomáticas entre os dois países, que passaram mais de meio século afastados. A madrugada de hoje foi de bastante trabalho para a equipe de limpeza da Prefeitura de São Paulo por conta do temporal de ontem. Eles tiveram que limpar bocas de lobo entupidas de várias ruas alagadas da cidade. O Corpo de Bombeiros recebeu cerca de 4.500 chamados só ontem. Uma pessoa morreu eletrocutada na região central. E o trânsito bateu o recorde do ano com 294 quilômetros de congestionamento, deixando muita gente parada por horas para percorrer um trecho curto. Já choveu em fevereiro 233 milímetros, mais do que a média histórica, que é de 214 milímetros. O sistema Cantareira também continua subindo e chegou a 11,1% nesta quinta-feira. E daqui a pouco, os Estados Unidos prendem suspeitos de apoiar o grupo Estado Islâmico. Em Brasília, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A temperatura máxima prevista é de 29 graus. Em Florianópolis, a situação é a mesma. O céu também fica encoberto por nuvens e chuvas isoladas podem ocorrer a qualquer momento. Os termômetros podem chegar na máxima de 29 graus.